Vamos entrar agora então no item número 5, que é intitulado Pensamento Contínuo, em que André Luiz diz que a energia mental do homem primitivo desenvolve-se intensivamente com o uso incessante e fácil da palavra, pois adquire a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que se dilata no mundo tribal, formando como que um oceano de energia sutil, que facilita a interação das consciências encarnadas e desencarnadas. Muito interessante essa referência de André Luiz ao chamado oceano de energia sutil, porque a emissão mental de todos os componentes daquela tribo, por exemplo, né, cria esse ambiente espiritual, e esse ambiente, que André Luiz denomina de oceano de energia sutil, ele facilita a interação entre os encarnados e os desencarnados, desde aquelas eras mais primitivas, prenunciando os fenômenos da mediunidade tal qual a conhecemos na atualidade. Essa figura ilustra de maneira artística a presença do oceano de energia sutil, não visível, evidentemente, aos olhos dos encarnados, mas que permeia entre todas as criaturas nos mais variados ambientes. Pode ser algo muito positivo, mas como também pode ser uma energia desagregadora e perturbadora, dependendo da natureza dos pensamentos. Valendo-se desta permuta constante dos pensamentos, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito ao justo despertamento na responsabilidade, na condução da própria jornada. Palavra evolui para intercâmbio, intercâmbio leva à compreensão progressiva e fundamenta-se no cérebro, então, o pensamento contínuo da criatura, a conquista do pensamento contínuo pelo espírito. Se diz com muita razão que o princípio inteligente passa a ser considerado espírito quando ele adquire essa possibilidade, essa faculdade da emissão do pensamento contínuo. O pensamento contínuo depois permitiu o desenvolvimento da própria linguagem, porque é pelo pensamento que o espírito emite as ordens para que no corpo físico a linguagem se efetue. E a palavra como intercâmbio e compreensão gera uma interpretação muito interessante, que mesmo os seres não sendo da mesma espécie, né, existe alguma forma de comunicação, como o caso desta criança com o animal. Existe certamente alguma troca. O animal no nível dele, de evolução, claro, mas a criança já quer, de alguma forma, desenvolver um intercâmbio com o animal. E isso acontece, nós estamos presentes no mundo envolvidos por uma natureza rica e diversificada. E nós podemos interagir com o mundo em vários níveis, em vários degraus da evolução, e não necessariamente somente com os seres humanos. Falando das ideias relâmpagos, através de tal maravilha da alma, quer dizer, qual maravilha da alma? Pensamento contínuo. Através de tal maravilha da alma, as ideias relâmpagos, ou as ideias fragmentos da crisálida da consciência no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, quer dizer, em questionamentos, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então, o nosso antepassado, analisando uma pedra, ele poderia definir que se ele desse uma determinada forma àquela pedra, ele poderia transformá-la numa ferramenta útil para ele. Então, uma ideia fragmento evoluiu para um conceito que pode ter definido, o desenvolvimento de uma ferramenta elementar, por exemplo, até colocar
um cabo de madeira numa pedra para fazer uma machadinha mais rudimentar, por exemplo. E também esses conceitos, eles ocorriam não somente do ponto de vista material, mas também num ponto de vista, assim, digamos, até espiritual ou subjetivo, no sentido de que o homem primitivo também procurou representar, através de pinturas, o seu próprio pensamento. Assim é que, recordando-se das suas caçadas, ele buscava as paredes das cavernas e, com recursos rudimentares, produziu desenhos que existem até hoje na atualidade, e alguns deles considerados mesmo verdadeiras obras de arte. Nós sabemos que cientistas têm se empenhado muito em estudar e tentar ensinar ao chimpanzé a usar a linguagem de sinais, porque evidentemente que o aparelho fonador do chimpanzé não está programado para emitir sons como o humano. Mas o chimpanzé, devido ao grau evolutivo de seu princípio inteligente em bastante proximidade com a espécie humana, ele é capaz de aprender a usar a linguagem de sinais, evidentemente até um certo limite. Esse cientista é o Roger Foltz, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e aqui a gente mostra uma fotografia dele interagindo com a chimpanzé chamada Moja. E ele faz, ao interagir com ela, ela faz um sinal característico de comida, como se ela estivesse dizendo para o cientista, aquele sinal indica que ela quer comida, né? Claro que os chimpanzés vão aprender até um certo limite, não vão chegar ao limite da espécie humana, a não ser ao longo de outros tempos de evolução. Mas há que sofrer, então, adequada maturação do princípio inteligente para que isto possa acontecer. Meditação compulsória. Começando a fixar o pensamento em si mesmo e fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do corpo físico, desligando as células do corpo espiritual das células físicas, evidentemente que é um desligamento parcial, temporário, durante o sono físico. Então, isso acabou criando para o homem um outro tipo de faculdade, que era o da possibilidade de, durante o sono físico, ele, devido à meditação compulsória, devido ao pensamento contínuo que está presente ali, sempre junto com a sua, com as suas meditações, ele não para de pensar. Isso é uma coisa interessante, a gente abrir um parênteses. Tenta parar de pensar, né? Vocês podem pensar em parar de pensar, mas não conseguem parar de pensar, né? Então é difícil. Então o pensamento contínuo, a gente sabe que, inclusive, durante o sono, ele vai funcionar. Então o espírito, dentro dessa meditação, que é assim, digamos, compulsória, uma coisa que ele não tem como fugir dela, ele aprendeu a exteriorizar-se do corpo físico durante o sono físico. Esse é um desligamento parcial. Então, ante os problemas da vida, o homem passou, durante o sono físico, a desenvolver a faculdade de desligar-se parcialmente, preso pelo cordão fluídico prateado, e ele pode ficar junto do corpo, como também pode dirigir-se a outras áreas do plano espiritual para um aprendizado ou para situações perturbadoras. Então, nesta situação, o homem passou a receber uma visita mais direta dos benfeitores espirituais. Então, esse desligamento temporário permite ao homem receber, em atitude passiva junto do próprio corpo adormecido, né, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais da vida. O continuismo da ideia consciente acende, então, a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. O André Luiz, às vezes, ele cunha frases, né, de uma profundidade muito grande. Esta última frase, né, era uma frase lapidar. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre
o pedestal do automatismo. Nós viemos de milênios e milênios de conquistas dentro do automatismo. E chega num ponto que tudo isso fica sendo registrado sob a forma de memórias. Então, a luz da memória teve que se apoiar sobre toda a experiência precedente do automatismo nas espécies inferiores. A visita dos benfeitores espirituais permite que se passem ensinamentos, esclarecimentos, orientações que facilitem a evolução do indivíduo, né, no destino do progresso espiritual a que ele certamente irá alcançar. Então, esse salto evolutivo do homem. Por que a espécie humana se destacou? Isso é uma pergunta que a maioria esmagadora dos antropólogos, os cientistas que estudam o comportamento humano, se faz e tem dificuldade de responder. Porque, afinal de contas, a espécie humana teve essa grande evolução porque ela não era bem dotada fisicamente. Quer dizer, o homem não era páreo para lutar nem com o chimpanzé. Se fosse uma luta de igual para igual, o homem perderia sempre do chimpanzé, que dirá do gorila, não, e do orangotango. E aí se pergunta, mas por que não foi ou o chimpanzé, ou o gorila, ou o orangotango, que se tornaram a espécie dominante no planeta? Então, essa pergunta é feita e muitos antropólogos entendem que houve razões para isso. Eles, evidentemente, não estão olhando as razões do plano espiritual. Eles estão olhando puramente do ponto de vista da análise da situação no nosso planeta, sem abstraindo, né, da visão espiritual do problema. Mas, de qualquer forma, são considerações muito interessantes para a gente colocar. Primeiro, a espécie humana ela conquistou o chamado bipedismo, que é a posição ereta, que é a possibilidade de caminhar sobre os dois membros inferiores. Quando ele conquista o bipedismo, ele tem as suas mãos livres para realizar outras tarefas e ele pode realizar longas caminhadas, portanto, ele pode sofrer fenômenos migratórios. Então, onde o alimento começa a escassear, né, o homem primitivo já andando de posição ereta, ele pode se deslocar em grupo para outras regiões distantes, buscando regiões onde ele possa se alimentar. Ao passo que os animais têm, às vezes, dificuldade de fazer essas longas migrações. E também a questão da adequação funcional das mãos, em que o homem desenvolveu o polegar e esse polegar tornou-se oponente aos demais dedos. Então, a oponência do polegar e um polegar mais desenvolvido, mais forte, permitiu o desenvolvimento da destreza, da habilidade manual para construir ferramentas e outros recursos que o homem progressivamente foi fazendo. Então, bipedismo e desenvolvimento das mãos são fatores fundamentais para o salto evolutivo da espécie humana, que adquiriu capacidade de locomoção em longas distâncias, consequentemente migrações, maior visão à distância, pela altura que ele atingiu, e a liberação dos membros superiores para realizar outras tarefas. Nesta figura que nós estamos vendo à esquerda, né, é uma concepção artística de australopitecíneos que antecederam a espécie humana. Na África Oriental, é como se um casal caminhando já em posição ereta. E embaixo nós vemos a evolução da posição do caminhar até atingir a posição ereta na espécie humana. E a habilidade manual. Vejam essa foto da esquerda, que interessante, é a comparação do polegar do chimpanzé com o polegar humano. Observem que o polegar humano é extremamente mais desenvolvido que o polegar do chimpanzé. E o chimpanzé ainda usa a mão para caminhar, porque um chimpanzé, um orangotango, um gorila, eles podem até ficar em pé, mas temporariamente, porque aquela posição não é confortável para eles. Ela não é uma situação duradoura. Logo ele tem a necessidade de colocar as costas da mão no chão para exercer o seu caminhar. Já o homem não. Ele desenvolveu os membros inferiores, a bacia, a coluna se adequou com as curvaturas necessárias, a base do crânio também se adequou
para que o crânio ficasse numa posição ereta, uma posição em uma angulação correta em relação à coluna vertebral, tudo isso conjugado para que ele pudesse caminhar em posição ereta, ou seja, o bipedismo, também chamado bipedalismo ou bipedestação. E a habilidade manual, com a oponência do polegar, permitiu que ele construísse instrumentos variados, ferramentas, que ele trabalhasse a pedra e outros materiais disponíveis, madeira, etc., e com isso ele pudesse desenvolver e construir suas próprias habitações com o tempo. Agora, o que representou mesmo a grande virada da espécie humana, o grande diferencial que ocorreu foi mesmo o desenvolvimento da linguagem. Que mesmo se nós contarmos com o bipedismo e a habilidade manual, o progresso ainda continuava lento, porque a espécie já tinha conquistado essas duas situações, mas ainda não tinha linguagem articulada, falada para transmitir conhecimentos. O Homo sapiens, mais ou menos há 200 mil anos, ele já tinha, né, a condição do bipedismo e a habilidade manual razoável. Mas somente há 45 mil anos é que registra-se o surgimento da linguagem. Aí realmente representou, evidentemente, foi o ponto de inflexão na história humana, conforme diz o professor Walter Neves, antropólogo da Universidade de São Paulo. Os linguistas falam a respeito dessa grande virada e definem a linguagem. Por exemplo, Benjamin Lee Worth, ele fala que a fala é o melhor espetáculo encenado pelo homem. George Gaylord Simpson, outro grande estudioso, diz que o único traço diagnosticável de humanidade é a linguagem articulada, é a linguagem falada. Então, o gorila ameaçado é como se ele dissesse para os seus semelhantes: saia daqui. Estivesse dando um grito para o outro se afastar, né? Já o ser humano ameaçado, ele pode estar pensando: será melhor eu gritar com o invasor, ignorá-lo, atacá-lo ou fugir? Então é muito diferente a abordagem de um e do outro. Isso conforme nos ensina Paulo Damaro no livro A Evolução Humana. Isso é muito interessante, porque o homem, adquirindo o pensamento contínuo, adquirindo a possibilidade de linguagem, de comunicação com seus semelhantes, ele já vai avaliar possibilidades antes de tomar uma decisão. O gorila não, ele só tem aquela primeira reação, que é uma reação corporal de querer afugentar o ser que é indesejável, né? Então vamos observar o seguinte, que nas comunidades primitivas humanas, antes da linguagem falada, articulada, em que o homem emitia sons, grunhidos, mas não articulava convenientemente a palavra, nós temos situações como nesta figura, né, de caça, de pesca, de atividade comunitária, mas em que não há uma comunicação verbal direta. Eles estão trabalhando juntos, mas sem essa troca direta de experiências. Então, antes da linguagem falada, as atividades são compartilhadas, como, por exemplo, na busca de alimentos, na caça, né? A coleta de frutas silvestres, até o desenvolvimento de ferramentas elementares, o estabelecimento de moradias temporárias e uma certa vida social primitiva. Mas a linguagem era só uma linguagem gestual e uma emissão de sons, muitas vezes guturais e não articulados, como na linguagem verbal, como na linguagem falada, que nós conhecemos. Já com a evolução da espécie e após os 45 mil anos, vamos dizer, mais recentemente, de 45 mil anos para cá, com o uso da linguagem, então o ser humano desenvolveu atividades pastoris, atividades de agricultura mais primitiva, e vamos observar por que existia uma vida, passou a existir
uma vida social mais organizada. Eles desenvolveram atividades de plantio e de pastoreio de animais. Eles tiveram também necessidade de passar informações. Digamos que um pastor estava tomando conta de um grupo de ovelhas. Aí vem um outro que vai substituí-lo, porque já está muito tempo ali, tem que alguém tomar conta dos animais. Ele vai ter que passar alguma informação para o outro que chega. Então, essa necessidade de passar informações veio pela linguagem falada. Ele tem que dar alguma informação sobre o rebanho, para que o outro possa tomar conta. Um exemplo que a gente está dando. E foi até desenvolvido também uma espécie de ritualismo e de simbolismo das coisas, porque o pensamento passou a ser um pouco mais abstrato. Ele saiu um pouco do concreto, do cotidiano. Então, esse pensamento evoluiu do concreto para o abstrato, isso graças ao uso da linguagem falada. Já não precisava mais o homem ser caçador e colhedor, né? Ele estabeleceu-se em determinados grupos tribais, construiu moradias e passou a pastorear e a desenvolver uma agricultura mais primitiva. Então, como ele produzia o seu alimento, ele não tinha mais necessidade dos grandes movimentos migratórios. E aqui uma comparação interessante do Homo sapiens com a espécie antecedente, né, que era o Homo erectus. A evolução do aparelho fonador no Homo sapiens permitiu o desenvolvimento da linguagem atual. Existiam diferenças anatômicas, né, neste aparelho fonador, no Homo erectus, e indicam que ele talvez falasse de uma maneira vagarosa e muito enrolada, diferente do aparelho fonador do Homo sapiens. Então, na luta evolutiva que vem a ser o item 6º, nós vamos dizer que entre a alma que pergunta, entre a existência que se expande, e entre a ansiedade que se agrava, e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta, porque aí já a mente trabalha já em maior profundidade. E essa luta é a luta pela vida, pelo entendimento, pela compreensão, pelo conhecimento das coisas que envolvem aquele homem primitivo. E ele então experimenta o despertar da arte, sente a necessidade de representar o seu próprio mundo, como por exemplo figuras extraordinariamente bem feitas no sistema de caverna de Niort, no sul da França, estão combinados bisões e cavalos, e os artistas parecem até ter acrescentado setas que perfuram flancos dos animais. Isso mais ou menos há 15 mil anos atrás. Esse cavalo, muito bem desenhado, na caverna de Lascaux, a frequência das representações de cavalos e bisões na arte rupestre, orientou a ideia de que esses animais possuíam até um significado simbólico. O fato é que o despertar da arte originou-se de um pensamento simbólico, né, e de um pensamento abstrato, porque o homem, ao recordar-se das caçadas, ele buscava as paredes das cavernas. E é bom a gente compreender que havia uma dificuldade muito grande para que eles realizassem esses trabalhos de arte primitiva, porque alguém tinha que iluminar a caverna, porque aonde elas foram pintadas não chegava a luz do sol. E alguém tinha que iluminar com tochas para que o artista primitivo pudesse fazer as suas representações com pigmentos que ele mesmo desenvolveu a partir de misturas obtidas da terra ou de vegetais para fixar na parede das cavernas as suas imagens. E olha que são imagens de 15 mil anos. A gente se pergunta se algum quadro moderno vai ser visto daqui a 15 mil anos. Possivelmente não. Esse touro maravilhoso que está pintado na caverna de Lascaux, na França, parece que tem vida e movimento, né? E ali um cavalo empinando, né, no vestíbulo dos touros, tem uma pintura do cavalo que parece saltar para a escuridão do outro lado. Isso tem que ser pintado à luz de tochas com os recursos primitivos. Imagina, né, a dificuldade. Então, o despertar da arte, né, trouxe o homem para um patamar evolutivo, certo? Galgou um patamar evolutivo mais elevado. Esse homem primitivo que lascava a pedra,
e que se escondia na furna, escravizando e matando com a violência da fera para viver, estimulado pelos instrutores amigos que o amparam, passou a indagar sobre a causa das coisas. Então, quando o homem começa a perguntar pela causa das coisas, que ele está definitivamente desenvolvendo as suas faculdades mentais superiores. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se ele no amor-egoísmo junto à prole e pensa, tocado por estranha metamorfose. Entende que ele não mais se poderia guiar pelos apetites furiosos herdados dos animais. Ele refugia-se junto à sua prole e pensa. Aí, neste caso, a linguagem favorece, né, a troca de informações e amplia a cultura, transmite para os descendentes o conhecimento. Antes da linguagem, com a morte do pai, aquele conhecimento dificilmente é transmitido. Depois da linguagem, a prole pode aprender vários conhecimentos passados por este recurso precioso, não é? A ideia moral da vida, desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas para caminhar sob as diretrizes próprias. Sente-se agora sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe a mente. O sol desenvolve-lhe a ideia de um Criador oculto na natureza. Imaginem para o homem primitivo, né? Todos os dias assistir ao nascer e ao pôr do sol deve ser uma coisa maravilhosa, porque ele não conseguia compreender bem que bola de fogo é aquela que todas as manhãs surge de um lado do horizonte, todas as tardes ela se põe do outro lado, de forma regular. Então vai desenvolvendo que somente alguém muito poderoso poderia ter feito aquilo. E a noite? A noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários. Vamos figurar o homem primitivo olhando o céu noturno, e a gente deve recordar que naquela época não havia nenhuma iluminação, portanto as noites eram escuras realmente, se não tivesse lua cheia. E vamos figurar uma noite de lua nova, em que não teríamos a lua, o céu extremamente brilhante, porque a atmosfera limpa. E se uma estrela cadente, um fragmento de meteorito, riscasse a atmosfera se incendiando, imaginem o que ele deveria pensar daquela luz maravilhosa que risca a atmosfera. Sabendo que há determinadas noites do ano em que em determinados lugares ocorre verdadeira tempestade dessas estrelas cadentes, e aquilo é um fenômeno maravilhoso de ser visto e ao mesmo tempo aterrador para o homem primitivo que não compreendia, né, a causa daquelas luzes que riscavam o céu, né? E tal antagonismo dá-lhe a ideia de um combate incessante entre a treva e a luz. O homem dirigindo-se da treva para a luz, né? Seu mundo e sua moradia. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz e busca solidariedade com semelhantes na selva. A constituição da família, a defesa do lar e os porquês do mundo vão se desenvolvendo em sua mente. Ele não pode mais obedecer cegamente aos impulsos da natureza como os animais. Vê o mundo como a sua moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Então ele entende que ele tem que participar do mundo, que ele tem que cooperar com o mundo e não destruir o mundo. Seu mundo, sua moradia, constitui a família, defende o lar e busca apoio e cooperação entre os seus semelhantes. Desta forma, ocorre o nascimento da responsabilidade abordado no item 7º, em que a ideia de Deus prenuncia a religião, a indagação a filosofia, a experimentação prenuncia a ciência, a solidariedade o amor e o conforto e a beleza prenunciando o futuro das indústrias e da arte. São pensamentos nebulosos que inflamam-lhe o sentimento.
A morte gera para ele angustiosas perquisições. Ele enterra seus entes queridos em sepulcros de pedra e, iniciando-se na evolução moral, o homem rude, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas esculpidas na própria consciência. Então, a propósito dessa frase magistral de que as leis divinas estão esculpidas na própria consciência, nós vamos ver que a doutrina espírita em Allan Kardec é perfeitamente concorde com essa afirmativa. Falando sobre a questão da morte, foram feitos estudos arqueológicos numa região, numa caverna chamada Shanidar, em que era habitada pelo homem de Neandertal, uma espécie próxima do Homo sapiens, é uma espécie, não é sapiens, mas é próxima do Homo sapiens. Então, ele, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, ele aprendeu a chorar, porque ele chorava a perda dos entes queridos, tanto que realizava sepultamentos rituais. E como que os arqueólogos entenderam isso? É que eles colocavam várias flores junto ao cadáver, que era colocado em posição fetal dobrado. Fazia uma cova menor, dobrava a criatura e colocava múltiplas flores, como se estivessem despedindo de seu ente querido. Esta é a caverna de Shanidar, que é um sítio arqueológico no norte do Iraque, e que foi feita uma escavação, principalmente por arqueólogos franceses, entre 1957 e 1961, em que foram estudados e descobertos esses túmulos, em que o Neandertal, há 60 mil anos, já cultuava os seus mortos, os seus entes queridos. Né? Então, essa caverna de Shanidar está nas montanhas Zagros, no Iraque, e mais ou menos 60 mil anos atrás, que os arqueólogos puderam fixar a data pela datação do carbono 14. E foi feita uma análise do pólen desses arranjos de flores que eram colocados ao redor do corpo, segundo nos conta Richard Leakey, na Evolução da Humanidade. Pelo estudo dos pólens, os tipos variados de pólen, eles descobriram que flores que eram colocadas. Né? Isso indicava sentimentos pelo aspecto espiritual da vida, não há a menor dúvida. E essa linguagem falada do homem primitivo já implicava no simbolismo, exatamente porque eles se reverenciavam seus mortos, despediam dele num ritual e num símbolo de despedida. Essa análise do pólen revelou, então, como dissemos, a presença de diversas flores do campo existentes naquela região e que até hoje ainda existem, são flores conhecidas, não vamos falar o nome delas, vocês vão ver. Esse trabalho foi realizado pela arqueóloga francesa Arlette Leroy-Gourhan, do Museu do Homem de Paris. As flores que nós vamos agora citar: mil folhas, escovinha, cardo santo, tasneira, jacinto e cavalinha. Algumas dessas flores vocês vão conhecer e vão relembrar, porque a hora que mostrar a imagem das flores vocês vão associar. Nós temos aqui mil folhas, a escovinha é bem conhecida, né? Eles fazem cercas vivas com a escovinha. Cardo santo, tasneira, essa amarelinha, parece ter uma margarida, jacinto e a cavalinha. Parece uns talozinhos verdes. Essas plantas foram encontradas nos túmulos dos neandertais há 60 mil anos atrás, imaginem, né? Como que já era o simbolismo da despedida da pessoa que partia. As leis divinas esculpidas na face imortal e invisível da própria consciência, como diz André Luiz, nós dissemos em contraapoio em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que na questão 621 inquire aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Pergunta ele. E que eles sucintamente respondem: na consciência. Ou seja, cada um de nós carrega as leis divinas dentro de si próprio. Portanto, nós sabemos das nossas ações, nós somos responsáveis por nossas ações e vamos responder por elas, porque essas leis vão cobrar de nós interiormente.
Não precisa ninguém cobrar de fora para dentro. A cobrança é feita de dentro para fora. O princípio da responsabilidade. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, ele estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Então, a partir do momento que o homem primitivo compreendeu que ele estava entregue a si mesmo, que ele tinha que resolver seus problemas, ele com seus familiares, com a sua tribo, enfim, então ele adquiriu o princípio da responsabilidade, porque ele se sentiu responsável por exercer todas as ações que eram necessárias para a manutenção da vida, a proteção da família, o apoio aos filhos e assim por diante. Então, esse é o princípio da responsabilidade, que a partir do momento que ele sabe que ele está entregue a si mesmo, ele sabe que cabe a ele resolver, cabe a ele determinar, cabe a ele desenvolver as ações. E este exemplo do princípio da responsabilidade está lindamente demonstrado na cura do paralítico de Betesda por Jesus, conforme nos mostra o quadro de Murilo, que está exposto na National Gallery de Londres. Esse quadro foi pintado em 1667. Então, Jesus cura o paralítico de Betesda e determina que ele se levante, pegue aquela maca dele e ande, e que saia dali, conforme está em João, no capítulo 5, nos versículos de 7 a 18. Mas, um pouco mais adiante, Jesus reencontra esse paralítico, curado já, no templo. E aí diz para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando Jesus diz isso para ele, Jesus está falando da responsabilidade que aquele indivíduo terá dali para diante em sua vida sobre os seus atos. Porque Jesus beneficiou-o com a cura. Mas se ele, dependendo de como ele viesse a se conduzir na vida, ele poderia agravar os seus débitos perante a lei e vir a sofrer as futuras consequências. Mas que se ele se comportasse bem perante as leis divinas, ele teria uma vida mais feliz, mais tranquila. Por isso que Jesus disse para ele, para que ele não cometesse mais erros, para que não acontecesse coisa pior com ele. Ele tinha sido agraciado, mas ele tinha que se lembrar constantemente que ele tinha responsabilidade sobre os seus atos. Então, era isso que nós gostaríamos de trazer na exposição desta aula e agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.